Está começando agora mais uma edição do Debate Unibrasil, o programa que traz assuntos relevantes para a sociedade para serem debatidos por especialistas. Eu sou Vitória Fontana e hoje vamos falar sobre o uso da tecnologia no nosso dia a dia. O debate ele destaca até que ponto investimentos e aceitação da tecnologia no cotidiano pode ser prejudicial ou benéfico para as pessoas. E com o aumento do uso de smartphones, as pessoas estão cada vez mais conectadas nas redes sociais. E também é importante debater que o uso da tecnologia em ambientes empresariais. Vamos falar dos benefícios e prejuízos que a tecnologia traz para o dia a dia da sociedade mais conectada. E hoje contamos com a presença do programador Antônio Cadamuro. Obrigada pela presença. E também contamos com a presença do especialista e psicólogo, Roger Hernandes. Boa noite. Boa noite. Antônio Carlos Cadamuro é programador por ofício, trabalha há 30 anos com informática e já foi professor de cursos abertos voltados à tecnologia e consultor de ERP, que é um software integrado que une todos os setores da empresa, facilitando as informações gerenciais da rotina de um trabalho. E Roger Hernandes, formado em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, especializado em Psicologia Organizacional. Ele trabalha há 4 anos com consultoria comportamental e capacitação e inclusão digital e sobre a tecnologia nos dias de hoje. Pensando na parte de psicologia e desenvolvimento pessoal, sua forma de abordagem segue preceitos da psicologia analítica e junguiana. Para começar o debate, Roger, a tecnologia inserida em nossas vidas pode trazer uma sensação de bem-estar e comodismo? Sim, no sentido do comodismo, primeiramente. As pessoas, muitas substituem contatos dentro de um âmbito real, com pessoas reais, e acabam optando muitas vezes por preferir ficar em casa, preferir assistir coisas em casa, preferir fazer compras em casa, e substituindo atividades de lazer, de trocas com outros familiares, relacionamentos afetivos, amizades, enfim. Então, muitas pessoas acabam se acomodando mesmo em relação a isso, né? Mas a tecnologia ela também traz o bem-estar, são inúmeras as vantagens que a tecnologia traz para a gente. E no sentido cerebral, nós temos, diante, por exemplo, do celular, nós temos um instant feedback que sacia muito o nosso cérebro, né? Os estímulos visuais que os aparelhos possibilitam ativam muito as regiões cerebrais que produzem hormônios da dopamina, que são responsáveis justamente pela sensação de bem-estar. Então, existe uma relação, sim, de bem-estar, e aí também que mora relações com dependência e uso abusivo de aparelhos. E, Antônio, o que você acha em relação a isso, de trazer o bem-estar e o comodismo no uso da tecnologia? Complementando o Rogers, a questão principal também dos aplicativos é a recompensa, né? Você fez alguma coisa, você é recompensado imediatamente. Então, seja qualquer jogo ou rede social, você publicou, você está sendo recompensado logo em seguida. E tem gente que realmente começa a precisar disso, né? Tem necessidade de estar ali sendo recompensado, né? Como qualquer pessoa fica dependente, isso vai acontecer da comodidade, de ficar ali ouvindo, vendo e aceitando aquilo, né? É cômodo mesmo. E também chega num processo de exemplo, vindo para uma pergunta de questão desde infantil, agora as crianças estão evoluindo nesse meio tecnológico, já nasce com o smartphone na mão, que a gente já comenta sobre isso, já nasce com o tablet na mão, já nasce mexendo no computador, coisas que a gente também não teve que, com o tempo, se acostumar e tentar entender como funcionava, hoje elas já sabem. E indo para esse foco infantil, você acredita que os smartphones auxiliam no processo de ensino e aprendizagem das crianças? Em parte, sim. Existem muitas funções que auxiliam, atividades lúdicas e jogos, como por exemplo de alfabetização ou algo parecido, estimula parte do desenvolvimento da aprendizagem, sim. O problema maior está no uso abusivo do celular, que entra como
uma válvula de escape ali para controlar a criança, para que ela fique um pouco mais quietinha enquanto os pais estão fazendo alguma coisa, estão conversando, algo parecido. E a criança, até mesmo por ter essa necessidade de interação e velocidade de fatos, ela tem até uma probabilidade maior de vício por justamente não saber assimilar exatamente a quantidade que já passou do limite, até onde parar, né? Então, existe sim uma relação de déficit na aprendizagem com o uso abusivo, né? E alguns estudos apontam que não é recomendável o uso abusivo de aparelhos eletrônicos, como celulares, para crianças até 11, 12 anos, né? Que isso atrapalha bastante a questão de desenvolvimento dela. O Jean Piaget, né, que foi um psicólogo que estudou muito sobre aprendizagem, os conceitos deles estão dentro também da pedagogia, também utiliza bastante, né? E ele trata sobre as fases da evolução de aprendizagem infantil, né? E um resumo, assim, mais ou menos, do que ele trata é que a aprendizagem ela se dá através da troca, da relação, né? A criança não conhece algo, ela se vê incomodada diante daquilo, ela precisa ressignificar aquilo e aquilo torna-se um novo conhecimento para ela, né? Seja uma conversa ou seja algo que ela está interagindo ali no meio por si só, né? Além de cada idade existe a sua fase, e a partir então dos 12 anos é quando os pré-adolescentes aí iniciam a maturidade para a vida adulta. Então, dentro disso daí, eles, a partir de então, começa-se a ter assimilações melhores sobre a lógica, sobre a realidade, né? Então, até então, eles são muito vulneráveis em relação a isso. Então, perde-se muito tempo de lazer, muita criança prefere passar o dia dentro de casa do que brincando, né? Quando a gente comenta com alguns adolescentes, até eu trabalho bastante com adolescentes, né, na questão de capacitação, muitos fazem o uso abusivo e eles não têm muita dimensão do que é quando a gente falava que na década de 90 as crianças brincavam e interagiam de formas diferentes, né? Para eles parece que faz muito tempo, mas na verdade não faz, evoluiu tudo muito rápido, né? E se for parar para analisar, todas as pessoas que nasceram ali no século XXI, a partir dos anos 2000, não sabem mais, nunca viveram num mundo sem essa tecnologia, por exemplo, nas comunicações, internet, computador dentro de um bolso, né? Então, também não se sabe como vai ser. Essas primeiras crianças estão se tornando os primeiros adultos agora, né? Então, é a primeira geração adulta que não sabe como era uma vida sem a conexão, sem a internet, sem essa facilitação para o processo de informações e coisas do tipo. Então, ainda tem muita análise sobre isso, que caminho que a sociedade está indo, né? Como que vai ser no futuro, onde todas as pessoas vivas já não sabem mais como era o mundo sem internet, sem as conexões e tudo mais, né? Então, não se sabe muito bem até onde vai chegar. Existem muitas teorias que abordam esse tema, muitas séries, né, alguns filmes, né, e tudo mais, mas ainda é uma incógnita, né? Então, dar atenção para o desenvolvimento da criança hoje é algo importante, porque já se tem dados para concluir que o uso abusivo de celular para crianças é muito prejudicial, mas ainda não dá para se concluir o quanto é prejudicial, porque ainda existem pessoas em formação que passaram por esse tipo de infância, né? Então, por isso é importante prestar atenção. E, Antônio, você, né, que já teve esse contato, né, com crianças, enfim, adolescentes, dando aula em relação a isso, né, para o pessoal, o que você acha em relação a isso, né? Essa tecnologia, até que ponto ela ajuda, até que ponto ela não ajuda nessa aprendizagem das crianças? Como criança, a gente tem que entender o seguinte: a orientação vai vir, né? Então, se tiver alguém orientando, existem aplicativos para serem utilizados que vão auxiliar na educação. Então, é muito mais fácil você ensinar matemática para uma criança através de um jogo do que ensinar uma lousa, né, no quadro e tal, ou transparência e tal. É muito mais fácil você ensinar um adulto mesmo através de um vídeo do que lá ensinando, lê esse livro aqui que você vai aprender. Então, a tecnologia não se resume só ao uso do smartphone, né? Quando a gente fala de educação, abre muito isso.
O problema maior é que o tutor dessa criança, ou né, mesmo nós adultos, né, a gente não quer aprender matemática, não quer aprender através de um vídeo, lá sentar, ficar ouvindo a pessoa falando, né? Às vezes a gente não quer isso. E volta aquela questão do comodismo, né? É claro que você, com um clique você começa a ir para o lado que é cômodo, né? Como foi falado de antes, né? Como era antes, você tinha que ir para a aula, assistir a aula à noite. Hoje existe aula EAD. Para uma universidade é muito mais fácil o aluno ter um tablet e estudar no tablet, ter todo o material dentro de um tablet, do que imprimir vários livros e entregar para o aluno, né? Mesmo porque o cara pode estar em outro estado, em outro local, e vai estar aprendendo do mesmo jeito. Então, a tecnologia, por exemplo, de um aplicativo de vídeo ou videoconferência vai facilitar muito o aprendizado. Então, hoje, a tendência de universidade como né, aqui, o EAD, né, você ter a conversa online com o professor ou gravada, né, e essa interação é muito boa, né, no sentido de educação. Então, claro que tem um lado negativo, sempre vai ter, né? Como você falar do carro hoje em dia, potente, e que você pode usar para fazer uma viagem mais rápida ou causar um acidente. Então, sempre você vai ter as opções, né? De ter uma educação e não usar para alguma coisa que não seria ideal, né? Volta o comodismo, aquela, né? Agora, a questão maior, no caso da criança, é o tutor, né? Então, o tutor, talvez não... Hoje, nós, como tutores, não sabemos utilizar a tecnologia que foi desenvolvida, como você falou, 2000 para cá, né? Eu não tenho essa noção, vamos dizer assim, né? Como é que eu vou pegar e ensinar o meu filho a usar? Né? Muitas vezes acontece ao contrário. A criança de 10, 18 anos, adolescente de 18 anos, está ensinando o pai, né? Oh, pai, pega aqui, veja que eu faço assim e tal. Hoje, quando a gente fala de celular, o celular está substituindo muitas ferramentas, né? Ele é uma ferramenta, né? Ele está substituindo várias ferramentas, a televisão, tudo, né? Então, isso já era previsto há 30 anos atrás, né? Então, que existiriam ferramentas que seriam aglutinadas em uma só e que resolveria muita coisa, né? Como o Jorge citou, filmes, né, de hoje que estão falando do futuro, outros filmes já falavam de hoje, né? E realmente está caminhando para isso. Eu acredito que não tem como fugir da tecnologia, né? A tecnologia vem embarcando todo mundo, a gente está nesse barco e a gente vai ter que seguir, né? O fato é tentar usá-la de uma forma correta. E assim, qual que é o risco dessa crescente exposição, né, aos meios, né? Tanto os meios digitais, tanto as redes sociais, né? Qual que é esse risco maior assim, de exposição? Bom, hoje existe um fenômeno novo de estudo, que é um termo que origina de duas palavras inglesas, snub e phone, que forma a palavra fubbing. O fubbing já é uma metodologia de estudo de pessoas que ignoram vida real, social, em prol da utilização de um smartphone. E não só ignorar a vida como um todo, mas aquela situação corriqueira de que eu estou falando e de repente você está olhando para o celular. Às vezes numa reunião, né? Isso, numa reunião. Às vezes você está meio... Né, não conhece muitas pessoas, enfim, no local que você esteja, você vou pegar o celular para tentar Sim, nele. funciona como uma válvula de escape, como uma defesa, né, dentro de uma situação desconfortável, justamente, né. Por exemplo, dentro de sala de aula, atrapalha bastante, né, eu trabalho com treinamentos, bastante foco em adolescentes também, né, capacitação profissional, e é uma disputa com aparelhos de telefone, no caso, né. Então, existe sim uma preocupação em que grau que a pessoa está perdendo de interação social, né? Em casos mais graves, o próprio isolamento que essa tecnologia traz pode agravar casos de doenças graves, como por exemplo a depressão, né? A pessoa acaba adquirindo um hábito vicioso com o aparelho, né? A nomofobia, né? Nomobilifobia, que é o medo de ficar sem o celular, de não ter notificações, de não saber o que está acontecendo, né? E no caso, por exemplo, de alguém em um estado deprimido, que está buscando o isolamento, ele vai ter ali o celular uma fuga, né? Então ele pode passar horas e horas
procrastinando, né, que é um outro problema real hoje que as empresas enfrentam também. Né? A procrastinação dos funcionários, eles enrolarem para fazer atividades e perdendo tempo com coisas não tão urgentes. Ou, né, a gente vai comentar uma pergunta dessa no próximo bloco, a gente vai comentar sobre essa questão organizacional. Mas, assim, gente, o debate está muito bom, mas a gente precisa fazer intervalo agora, rapidão, e não sai daí que a gente já volta. Eu sempre tive afinidade e interesse por esse universo das artes, da comunicação. Eu pesquisei a grade de várias faculdades e eu fui lendo as ementas, né, aquelas que tinham disponíveis no site, e também eu fui conversando, mandava e-mail, trocava vários e-mails com os coordenadores. E eu percebi que a coordenação do meu curso respondia assim com bastante clareza, tinha muita prestatividade, e isso me chamou muita atenção. É muito claro, é muito nítido assim essa responsabilidade, essa preocupação com a formação do aluno, sabe? A Unibrasil conseguiu proporcionar tudo o que a gente precisava assim no curso, os estúdios, os laboratórios. E aqui na Unibrasil eu contei com professores muito bons, professores que tinham experiência, têm experiência fora, né? Porque graças ao que eu aprendi aqui, as pessoas que eu conheci, o contato que eu fiz aqui, eu tô conseguindo chegar onde eu realmente gostaria de ter chegado. Tem esse facilitador de ser uma instituição muito próxima do aluno, assim, de ajudar realmente, de estar preocupado em fazê-lo crescer, estar preocupado em fazê-lo alcançar os seus objetivos. Eu acho que isso agrega um valor assim, muito grande para o estudante, né, nessa fase de procura. E com relação à instituição, eu acho que a proximidade com os professores, com a coordenação e o que essa faculdade representa para o mercado de trabalho, isso também deve ser levado em conta. Estamos de volta com o debate Unibrasil, e o tema de hoje é o uso da tecnologia. Contamos com a presença do programador Antônio Cadamuro e o psicólogo Roger Hernandes. E a nossa repórter Silene Araújo fez uma enquete com os estudantes do Unibrasil para saber a opinião sobre o uso das redes sociais no dia a dia. Confira agora. Voltando ao debate, então, Antônio, qual que é o risco, né, dessa excessiva exposição, né, aos meios digitais? Olha, a dependência acontece
a todos, né, praticamente, o que precisa é o controle, né? Se você tiver um controle de tempo, não vai ter dependência. Mas a exposição, ela é utilizada hoje no trabalho, sempre você vai ter que estar em contato, né? Então a exposição está ali. Você vai ter que saber utilizar corretamente ou não, né? O trabalho exige que você esteja online, né? Essa é a necessidade, a exposição não tem como fugir mais. Ter um limite, né? Você vai ter que fazer o controle do tempo, né? Se você está fazendo uso para lazer ou para o trabalho, né? Mesmo para o trabalho, as pessoas às vezes ficam muito mais horas do que normalmente se trabalhavam antes. Hoje as pessoas se internam no trabalho utilizando a ferramenta de tecnologia ou as informações que estão disponíveis, né? E muitas vezes não é de uma forma assim linear, né? Você está com tanta informação na sua frente que você utiliza segmentado. Quando você volta a fazer aquilo que você deveria estar fazendo, foi muito segmentado, você tem que retornar um pouco para continuar o trabalho. Então, nas empresas, isso é bem complicado. O tempo que normalmente seria 1 hora, o cara leva 2, 3 horas para fazer. Então, a exposição, ela não tem como reverter. O que tem que ter é um controle, né? E você acredita, sim, que as empresas influenciam, né, na melhora da saúde mental, né, na dependência dos smartphones? Olha, toda empresa quer ter lucro, né? Isso qualquer empresa, qualquer pessoa, né? Então, eles querem que você trabalhe, faça a sua função, né? Não é que eles estão forçando você não, você vai ter que usar essa ferramenta. Não, a ferramenta é como antes, era o papel e a caneta, hoje você usa o celular, ou usa o computador, o notebook. Vou viajar para vender alguma coisa, eu tenho que levar um equipamento para vender, né? Eu faço uma demonstração, faço alguma coisa. Ou vou levar o celular, né? Eu tenho que utilizar o celular hoje, ele é a ferramenta. Ele é o que você usa hoje, é o papel e caneta de antigamente, né? O grande problema é que não está só o papel e caneta na tua mão, né? Você tem várias outras ferramentas que estão embutidas ali. Então, a utilização correta dessa ferramenta que é o problema, né? Então, a empresa vai forçar você a trabalhar como sempre forçou, né? Você tem que produzir, né? Você tem que fazer. O problema hoje grande das empresas é diagnosticar se você está realmente produzindo ou não. Porque a pessoa está utilizando a ferramenta, está fazendo o processo do trabalho, né? Mas não está produzindo o que deveria produzir. E isso, identificar que é difícil, né? Você está lá num setor e as pessoas estão trabalhando, você está olhando para elas, estão trabalhando, né? Mas não necessariamente produzindo. Esse que é o grande questão para a empresa, a dificuldade da empresa, né? Vendo até hoje em dia tem muitas redes sociais, principalmente tem empresas que têm um foco em rede social, abrir uma rede social para poder administrar, para poder mostrar para o público, né? Fazer um Instagram, um Facebook e tal. E isso às vezes, né, como administrador daquela página, às vezes você foge ali, pula a cerca para ver o seu perfil particular, que não pode, né? No horário de trabalho você tem que trabalhar em relação a isso. Mas o que eu também ia te perguntar uma coisa, Roger, como a gente pode diagnosticar, né, porque estendendo esse horário de trabalho, né, porque a gente praticamente trabalha 24 horas estando com o celular na mão, e sempre está olhando, né, grupos ali, interagindo com o pessoal do trabalho, até mesmo o pessoal na área de comunicação, a gente interage bastante por conta das notícias, são 24 horas, mas um ponto, assim, como a gente vai diagnosticar isso e tratar, né, conseguir conciliar a nossa vida rede social com a nossa vida real? Bom, que a gente utiliza e não tem como não utilizar a tecnologia, é inegável mesmo, né? Mas assim, tem que ficar atento a alguns detalhes. Por exemplo, você está deixando de executar alguma atividade de necessidade básica, por exemplo, de saúde ou de sono, por exemplo, né, uma necessidade fisiológica, ou deixando de praticar atividade física, ou deixando, como já foi dito, de interagir socialmente, né? Isso está te trazendo outros problemas ou não? É a primeira coisa, né? Segundo, você tem que observar se diante da ausência do telefone você tem algum sintoma que é o mesmo de qualquer dependência, né?
você começar a ter muito estresse ou ansiedade pelaquela ausência, né? Isso pode até gerar algum medo ou até mesmo um pânico, uma crise de pânico, em casos mais extremos, né? Onde a pessoa não consegue realmente ficar longe do celular. Então, são algumas evidências de uma pessoa que está tendo uma nomofobia, né? E no sentido de... No sentido de tratamento, então, a pessoa ela pode procurar um psicólogo, né? Dentro de um set de terapia, a pessoa vai poder falar sobre isso, vai poder resgatar outras coisas que ela pode incluir no lugar da tecnologia, dentro, como, por exemplo, uma atividade de lazer, uma interação, uma leitura, alguma coisa assim, para começar a substituir isso daí, né? Tem outras dicas, né? Como, por exemplo, o Antônio falou, tem várias ferramentas dentro do aparelho. Até dicas de esconder os ícones dos aparelhos, aqueles que não convêm ao trabalho, por exemplo, né? Exatamente. E até mesmo diminuir brilho, diminuir quantidade de cores pela configuração de tela, para também diminuir aqueles estímulos visuais de cores que estimulam o cérebro. E dentro da terapia ele vai então encontrar, talvez, né, se ele tiver aberto e disponível isso, as causas disso e se entender melhor e por que ele tem essa dependência, o que ele está suprindo, né? Pode estar aí, então, como eu falei anteriormente, entrando em alguma questão de isolamento, como uma depressão, né? Ou atrapalhando a vida profissional, com a procrastinação, né? Então é importante a pessoa olhar e dedicar esse tempo e não deixar a tecnologia, no caso dos aparelhos celulares, de tomar conta de virar uma doença mental. Obrigada, eu gostaria de agradecer a participação dos dois, né? Tanto do Antônio Carlos Cadamuro, da TI, e tanto o psicólogo Roger Hernandes. A gente acredita que o debate foi bem enriquecedor em todos os fatos, né, em relação à discussão em si, trazer esse debate. Tem muita gente que usa e acredita que não, é normal, todo mundo está usando, não é só eu, né? E eu queria ver se tem alguma consideração final entre os dois, né, alguma coisa que vocês queiram comentar. Até eu gosto das redes sociais de vocês, se vocês quiserem apresentar pra gente. Sim, é verdade. Como a gente trabalha, né, com redes sociais, né, o meu contato é Roger Hernandes, trabalho bastante com o LinkedIn, né, que é a ferramenta bastante utilizada para trabalho, né. Quero agradecer a oportunidade da palavra aqui. É um assunto que eu gosto muito de trabalhar, né, que eu gosto muito de conversar, é bastante atual, né, ainda tem muita pesquisa a ser feita, então eu acho bem importante esses debates. Obrigada, Roger. Gostaria de agradecer o convite. Bem interessante o debate. Eu acho bem válido a tecnologia, só ressaltando, né? Eu acho que é válida a tecnologia, não tem como fugir dela. A gente tem que aprender a conviver com ela, né? Esse convívio, ele vai dar oportunidades muito boas, né? Eu acho que a gente talvez não precise ter tanto medo assim e só aprender a utilizar melhor. Então, beleza. Gente, o debate no Brasil fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa. E não esqueça de curtir e acompanhar também nossas redes sociais. Também acessem o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br e acompanhem também a nossa enquete que a gente fez nas redes sociais sobre o tema. Muito obrigada!